numa palavra de Deus que está no nosso coração, lá na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 21, aliás, desculpe, do versículo 51. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto. O capítulo é o capítulo 15. O versículo é o versículo 51 ao 58. Sendo que o versículo 58, os irmãos repetem após mim, porque este é o versículo que eu quero tomar como base para a nossa palavra nesta noite. Acharam? Amém. Não se ouve mais o farfalhar das folhas, então é porque tem muita gente aí com bíblias eletrônicas, não é mesmo? Então, tá aí, aqui na frente só tem isso. Então, às vezes, fica meio complicado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 58. Os 58 vocês repetem após mim as minhas palavras. Diz assim a palavra: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repitam agora: portanto. Não. Só o portanto. E aí quando eu falar, vocês falem, mas todos juntinho. Vamos fazer um coral bonitinho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Esse é o texto que eu quero trabalhar hoje com os irmãos. Quero ser rápido, quero ser bem, não quero ser cansativo, mas eu quero trabalhar em cima desse texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, uma das situações em que nós vivemos nos dias de hoje, uma coisa normal, não é mesmo? É nós sofrermos situações complicadas, situações difíceis, perdermos o emprego, ficarmos doentes, não é mesmo? Às vezes até não é nem a questão da doença, ficarmos velhos, viu? Ficarmos velhos, idosos, apaga essa ideia, essa situação de velho aqui, não é mesmo? Idosos, ficarmos idosos, gastados, não é? E porque daí, na questão do idoso, não é nem uma questão de doença. Quando nós ficamos idosos,
É uma questão muito natural de que aquele vigor, aquele ânimo já não é mais tão visto. Também aí o pastor Paulo, enfim, outros, não é? Sabem, eu aprendi com o meu professor de que nós temos que cuidar com isso, com as nossas emoções, porque o homem é emotivo. Entende? O homem é emotivo. Isso é uma pintura de Deus em nós. Deus também é um Deus que sente emoções, não é? Ele sente emoções. E no homem isso às vezes tende a diminuir por situações complicadas. Quando eu vim para cá, quando nós viemos para cá, para esse building, há quase 10 anos atrás, de lá de baixo do basement, do nosso refeitório, em 4, 5 pulos eu estava lá em cima no apartamento. Hoje já não dá mais assim. Então, para me enganar a mim mesmo, eu subo esse primeiro aqui, vou aqui, dá uma olhadinha, vou lá atrás, dou uma olhadinha, aí eu pego força para subir o segundo. É uma questão de idade, não é mesmo? A idade está chegando e você já não é mais aquele jovem, aquele tal, aquele fulano, aquele ciclano, aquela beltrana. Então, irmãos, diante dessa situação, esse versículo, esse texto, o versículo 58, que Paulo está colocando aqui, Paulo está querendo dar aqui para nós aqui hoje, para a igreja aos Coríntios, e o Espírito Santo para nós hoje, ele está querendo nos dar aqui um meio de como nós sermos bons pastores, para nós, pastores, um meio e uma carta, uma recomendação, não é? De como nós sermos bons pais para os pais que aqui estão, bons maridos para os maridos que aqui estão, enfim, um meio de nós sermos bons crentes para com os irmãos e para com Deus. O objetivo de Paulo é esse, com esse versículo 58. Ele quer exatamente isso, porque Paulo sabe, também o Espírito Santo, que o nosso inimigo, ele nunca vai parar, irmãos. Enquanto tiver fôlego na nossa vida, o nosso adversário, ele sempre vai buscar coisas, situações, palavras, pessoas, viu? Para nos atacar. E para fazer com que a nossa visão, o nosso foco, o nosso ânimo, principalmente, as nossas emoções, o nosso desejo de trabalhar, ele se arrefeça, ou seja, ele se esfrie. Quantos dos irmãos que estão aqui, que conhecem menos de 10 pessoas, de que hoje já não tem mais prazer em sentar nos bancos das igrejas? Quantos? Quantos aqui que não conhece nenhum, que outrora, não é mesmo? Que outrora era um pregador da palavra, e que se esfriou, e que se, eu não vou nem usar o termo desviado, não é? Mas ele esfriou, ele chutou o pau da barraca, ele se desacorçoou da situação. Quantos? Esse texto de Paulo, esse versículo 58, é exatamente para nos injetar ânimo nas veias, nas nossas veias. Portanto, meus amados, essa palavra portanto, ela volta, eu sempre disse isso, você nunca pode ler uma palavra portanto na Bíblia, sem você ter, e seguir em frente a ler, sem você ter dominado o contexto anterior imediato. Quando você ler um portanto, você deve fazer uma pergunta para você mesmo. Portanto o quê? Porque a palavra portanto quer dizer por isso. E se você não entendeu o por isso, o porquê, você não vai entender o que vem a seguir. Quando ele diz por isso, irmãos, por isso o quê? Por isso o quê? E aí o que é que Paulo coloca nessa questão? O que é que ele apresenta? De que o inimigo, o nosso adversário, ele coloca na nossa vida, ele usa a situação para fazer nós desistir, para fazer nós ficar tristes. O objetivo dele é esse, fazer com que nós balançar. Você está entendendo? Fazer você balançar. Quem é que assistiu aqui aqueles MMA?
Ninguém?